a consequência lógica está aí para ajudar nessa situação. Tá bom? Vamos fixar o tema, vou fixar o tema aqui. Lógica e natural. Estabelecendo limites sem punir. Obrigada, Gi. Tem gente aqui no ao vivo pela primeira vez. Pessoal, meus amores, vamos para os avisos breves, rápidos, super rápido que eu vou dar aqui. Que as lives elas vão ficar salvas. Eu tô conseguindo salvar as lives aqui no IGTV, tá? Então, quem não assistiu a live de ontem, por exemplo, tá aqui. E eu também estou disponibilizando as lives no YouTube, certo? Só que no YouTube não é tão imediato assim, porque eu tenho que baixar lá no YouTube os vídeos, né? E aqui já aparece logo, quando eu encerro a live, eu já consigo compartilhar no IGTV. Mas eu peço para que vocês também acompanhem o YouTube, porque no YouTube eu não compartilho, não só as lives, mas também outros conteúdos, então é bem legal também, é uma outra plataforma, um outro meio de você ter acesso a outros conteúdos. Ok. E o meu YouTube é Filhos Inteligentes, o canal do meu YouTube. Tá certo? Vamos lá. Consequência natural, consequência lógica. Bom, quem acha que criança não precisa de limites e quem acha que eu prego aqui a permissividade, se engana, meu caro telespectador. Se engana porque eu não falo aqui de permissividade, de jeito nenhum. Não falo porque permissividade também é uma outra esfera, um outro caminho que também não é saudável. E nós não estabelecermos limites, né, para uma criança é o mesmo que deixar essa criança à deriva, né? É o mesmo que deixar essa criança solta e ela não vai ter um direcionamento, uma orientação, não vai saber lidar com as próprias emoções, lidar com as adversidades, né? Não vai aprender a respeitar, né, as outras pessoas, não vai saber lidar e se manter em sociedade de forma funcional e saudável. Então, os limites, eles são necessários. Então, se engana profundamente quem acha que quando eu falo de educação respeitosa, significa deixar a criança fazer o que ela quiser. Ou seu filho pintar e bordar, desrespeitar, bater na sua cara, cuspir. Não é isso. Nós temos que ter muito cuidado com essa interpretação equivocada, porque leva, né, a ideia de que o fato de você respeitar, estabelecer limites de forma gentil, de forma firme, respeitando as fases de desenvolvimento dessa criança, respeitando as dificuldades dessa criança de lidar com as emoções, é uma forma de ser permissivo, tá? E não é. Então, vamos lá. As crianças, elas precisam sim de limites. Imagine que toda criança, né, ela precisa de um direcionamento. Ela não nasce prontinha. Eita, que a minha garganta tá. Não nasce prontinha, não nasce acabada, não nasce. Ela já sabe de tudo, nasceu, agora eu já sei lidar com as minhas emoções, já sei lidar com, né, com as outras pessoas ao meu redor, já sei o que pode, já sei o que não pode. Não, a criança ela vai aprendendo ao longo do seu desenvolvimento, através das orientações e dos limites estabelecidos
pelos pais, né? Então, eu costumo dizer que eu faço uma relação, uma associação de que os pais é como se eles fossem o parapeito de uma ponte, sabe? Eles dão essa possibilidade dessa criança ela ter a sua autonomia, né? Que ela tenha a sua possibilidade de se desenvolver, de ir e vir, mas ao mesmo tempo os pais dão esse limite, essa borda, né? Esse parapeito para que essa criança não caia no rio. Então é uma ponte. Então faça associação como uma ponte. Então esses pais eles dão essa borda limite para essa criança, para que ela tanto não caia no rio, né, quanto ela não coloque em risco outras pessoas, tanto ela quanto outras pessoas. Então, é muito importante nós entendermos que a criança ela precisa disso. E quando ela entende também que os pais estabelecem isso, ela também se sente segura. É porque é algo tão inconsciente que a gente às vezes não tem uma noção. Mas uma sensação, uma coisa meio solta se essa criança não tem limites. Eu lembro que tem muito tempo, isso, muitos anos, mas isso ficou muito marcado na minha, enfim, na minha trajetória, né? Em um dos atendimentos que eu fiz, que era com uma adolescente, não era com uma criança, não. E essa adolescente, ela sempre se queixava que os pais, eles eram muito rígidos, né? E, de fato, na época, eles eram mesmo. Esses pais eram muito rígidos, muito, sabe, assim, era assim, ponto final. E eles tinham uma dificuldade de flexibilizar. E chegou a um ponto que aconteceram alguns fatos, e esses pais falaram assim, quer saber? Eu vou largar, então eu vou largar de mão, deixa ela, deixa e eu vou deixar solto literalmente, e pronto, e seja o que Deus quiser. E aí o que foi que aconteceu? Em uma das sessões, essa adolescente, ela falou, eu esperava na postura dela, ela falar assim, poxa, agora eu tô super feliz, porque meus pais deixaram fazer isso, meus pais nem me questionaram, né? Meus pais, não isso, meus pais nem aquilo. E aí eu achava, eu já estava na expectativa que na sessão ela fosse trazer algumas palavras assim. E surpreendentemente ela falou que assim, ela estava tendo uma sensação de estar perdida. Ela não estava tendo uma sensação boa. Era uma sensação de estar completamente assim, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe tomar decisões, não sabe que ela está completamente perdida. E essa sensação de estar perdida gerava um medo nela. Porque os pais saíram de uma esfera que era uma esfera extremamente autoritária, rígida, e foram para uma esfera completamente permissiva. E a permissividade, ela não é adequada e ela não é boa nem para uma criança, muito menos para um adolescente. A gente fala aqui muito de infância, né? Mas eu tô dizendo que em tanto criança e adolescência, a permissividade, ela não é boa, ela não é. Por mais que as crianças e os adolescentes, eles busquem de alguma forma a sua autonomia, e deve ter, os pais devem dar essa autonomia e essa flexibilidade, essa liberdade, né? Mas é uma liberdade vigiada, é uma liberdade em que existe, né, um limite, né, ao ponto de que essa criança, se ela está fazendo mal a outras pessoas ou ela está fazendo mal a ela mesma, precisa ser colocado um limite. Tá certo? Mas sim, é importante dar essa liberdade a partir do momento que alguns valores, alguma coisa não esteja sendo não esteja sendo afetada, tá bom? Então, aí entra, né, a questão de como estabelecer esses limites, que aí é o maior desafio dos pais. Aí, Carol, como é que eu vou estabelecer um limite? E esse é o grande desafio realmente na educação, porque, claro, a criança ela precisa, só que os pais perdem um pouco a mão na hora de estabelecer o limite. E aí entra para uma esfera que é aquela esfera rígida, autoritária e que faz mal, né? Muitas vezes faz muito mal para o próprio sujeito, o pai e para a mãe que está estabelecendo aqueles limites de uma forma autoritária. Muitos se sentem culpados,
né? Sentem lá no fundo que não está sendo o melhor caminho, mas é o único caminho que eles conhecem, né? Com medo de serem permissivos. E eu entendo tudo isso, né? Eu entendo que às vezes é difícil. E eu escuto muitos pais falando assim: mas eu prefiro ser assim, rígido, do que ser permissivo. Porque é melhor ser assim do que liberar demais e aí esse menino, né, essa menina não vai me respeitar ou não vai respeitar as outras pessoas. Então as pessoas às vezes elas pesam muito na dose, na mão, com medo de se tornarem permissivas. E tem o meio termo. E é nesse meio termo que eu falo aqui para vocês, né? É nesse meio termo que eu dou todas as estratégias, que eu ensino, né, para vocês como a gente consegue estabelecer esses limites de forma inteligente, sem precisar se sentir mal, culpado, sem achar que você está sendo permissivo e sem achar que você também está sendo autoritário. E nem sempre, vale salientar, por mais que você já esteja praticando, né, todas as dicas que eu dou, mas nem sempre você vai acertar. Tem dias que você pode até ser permissivo, né? E vão ter dias que você pode até ser rígido. E aí depois você reflete sobre isso. Poxa, por que será que hoje eu fui rígido? Eu fui rígido, autoritário, talvez porque eu estava cansado, talvez porque eu estava preocupado, né? Talvez porque eu estava com alguns problemas e eu descontei na criança, né? Ou porque que eu fui permissivo? Eu fui permissivo também porque eu estava cansado, eu fui permissivo porque eu já não aguento mais, né? Bater na mesma tecla com relação a isso, com meu filho. Então, nem sempre você vai ser 100%. Da mesma forma, quando os pais falam assim, eu gritei. E quando eu ensino as ferramentas para você manter o seu autocontrole, isso não significa que você nunca mais vai gritar na sua vida, né? E o gritar vai ser, sim, claro, dentro da esfera rígida, mas isso não vai te definir, porque é uma situação isolada. O que te define é o geral, é a forma como geralmente no dia a dia você se coloca, como você se posiciona. E não é uma situação isolada, nem duas, nem três, mas no seu dia a dia, a sua consistência é que vai te definir. Não é porque aconteceu alguma coisa que você se arrependeu de fazer que não foi legal. Não é isso que vai te definir, tá? E existem dois tipos de consequências, né? Para que a gente não precise recorrer à punição. Consequência não necessariamente é uma punição, certo? Às vezes as pessoas confundem. Acham que sim, que consequência é igual a punição. Não necessariamente. Pode ser uma consequência punitiva, pode, mas pode ser uma consequência que traga aprendizado, mas que não tenha um conteúdo, uma intenção punitiva. E nós precisamos observar algumas características para saber se a gente está punindo ou saber se a gente está aplicando uma consequência, certo? Primeiro, a punição, ela envolve alguns aspectos muito negativos, como, por exemplo, algumas características de humilhação, né? E humilhação é xingar o seu filho? Não. Às vezes, humilhação é você submeter o seu filho a situações extremamente constrangedoras. Vocês lembram que rolou um vídeo há um tempo, já tem um bom tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas tem um tempo. Rolou um vídeo na internet de uma garotinha que errada ela estava, de fato ela estava errada. Eu acho que ela fez bullying com um colega e tal. E aí foi nos Estados Unidos, esse vídeo rolou. Ela fez bullying e aí ela foi avisada que, né, caso ela cometesse de novo e tudo, enfim, ela seria notificada, sei lá, pela escola e tal. E aí ela fez o bullying de novo, essa criança, né? Era pré-adolescente, se eu não me engano.
E aí, o que foi que o pai fez? O pai colocou ela para andar, né? Ele disse assim: você não vai mais de ônibus, você vai a pé agora. Estava frio, se eu não me engano, e você vai a pé até a sua escola e eu vou filmar. Ou seja, ele colocou e submeteu essa criança num caráter de humilhação. É humilhante. Não é à toa que o vídeo viralizou. A intenção desse pai filmar era para quê? Qual era a lição? Era uma lição de mostrar, de dizer assim: olha, filha, tá aqui, ó, tá vendo? Foi o que eu fiz com você. Então, todo o caráter tudo que envolve caráter de humilhar, ou seja, de submeter essa criança numa posição inferior, né? Ou de uma posição de realmente de se sentir mal, aí já é uma punição. Não tem caráter educativo, tem caráter de colocar a criança ou qualquer outra pessoa, não é só criança, mas é um adolescente também, numa posição de inferioridade, tá? Outra coisa, a punição, muitas vezes a punição, ela pode também ter um caráter de consequência, mas não relacional à situação. Então, por exemplo, seu filho teve algum comportamento inadequado, e aí você estabeleceu que, por conta desse comportamento dele, ele vai ficar sem jogar o videogame. Ou ele vai ficar sem, sei lá, sem brincar, né, com o brinquedo preferido dele, tá? Esse caráter de não associar a consequência com a situação, você faz link com uma situação que não tem nada a ver, você também perde a oportunidade de trazer um aprendizado. Tá? Então, isso também tem caráter punitivo. Quando a gente não consegue associar a consequência com aquela situação específica. Certo? Envolve também uma questão punitiva, né? Quando você utiliza algumas palavras que, digamos assim, aquela palavra, aquele tom de ameaça, né? Aquele tom assim, se você não fizer, você vai ver porque isso vai acontecer. Ou então você vai se ver com seu pai, ou você não vai ter isso. Então, o tom de ameaça também tem um caráter muito punitivo. E aí, o que é consequência? Consequência, né? O bater, né? Também tem um caráter. Então, o que é consequência de fato? Certo? Consequência é quando tem ligação àquela situação específica. E aí, existem dois tipos de consequência. Tem a consequência natural e a consequência lógica. A consequência natural é mais fácil da gente entender, porque na consequência natural, o nome já diz, a consequência ela vem naturalmente, sabe? Seu filho quer porque quer usar um sapato que não cabe mais no pé dele, mas ele cismou que quer usar o sapato. E aí ele dá, que ele faz birra, parará, e você, beleza, então tá certo, quer usar o sapato? Leva, vai usar com o sapato. E aí o pé dele começa a encher de bolha, começa a doer, criar calo. Isso é uma consequência natural. Naturalmente acontece. Seu filho tá uma época de frio, seu filho não quer usar o casaco. Não quer levar o casaco para a escola, não quer levar, ou não quer sair com o casaco. E aí, se ele deixa de levar o casaco, a consequência natural é ele vai sentir frio. Tá? Então, a consequência natural, como o nome já diz, ela é natural. Ela vem, simplesmente. Você não faz nenhum esforço e ela vem. E às vezes, muitas vezes, a consequência natural, ela traz um caráter educativo e traz muito, né, esse caráter educativo. Porque a criança, ela entende entende que ela precisa lidar com algumas escolhas. Entende? E aí, nesse caráter que nessa consequência natural, é muito mais digamos assim, as coisas fluem sem nenhum esforço seu, simplesmente vem. Na consequência lógica,
Aí entra na consequência lógica, né? Vale mostrar essa consequência, claro, você explicar, poxa, filho, foi uma escolha, né? Vocês falassem que foi uma escolha, né? Você usou um sapato apertado. Agora a gente tem que ver como que a gente pode resolver, se for possível resolver nesse momento. E aí você dá possibilidades, né, para a criança até de pensar em algumas alternativas, se realmente dentro daquele momento é possível encontrar alguma alternativa. Mas a criança ela acaba arcando com essa consequência natural, tá? Na consequência lógica, né, na consequência lógica, ela já, que aí entra muita confusão entre a punição e a consequência lógica. Porque muitas pessoas têm dificuldade, é normal, viu, ter dificuldade, né, de diferenciar essa coisa da punição da consequência lógica, é super natural, porque realmente não é uma coisa fácil as pessoas elas começam a entender a diferença bem na prática mesmo, no dia a dia, mas não é fácil mesmo, assim, talvez para vocês aqui, quando eu for explicando, talvez para vocês fique assim, se torne um pouco confuso, mas é mais ou menos assim. Na consequência lógica, existe uma consequência para aquela criança, só que não envolve aspectos de humilhação, de dor, de sofrimento, tá? A criança ela pode se sentir frustrada por fazer, por ter aquela consequência, mas não envolve outras emoções mais profundas, né, que podem atrapalhar e podem prejudicar essa autoestima da criança. Então vamos lá. Vou pegar um caso, sei lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Lembrei de um caso que foi um caso até de uma aluna minha, uma ex-aluna minha. O caso dela era assim: o filho maiorzinho foi o primeiro caso que veio aqui na minha cabeça que eu lembrei, mas que eu acho que fica fácil até para vocês visualizarem. O filho dela era, acho que na época tinha uns 8 anos, 9, por aí. E aí, ele costumava jogar futebol. Toda vez ele tinha um combinado, existia um combinado, tá? Que ele, às 7 horas da noite, uma coisa assim, ele descia jogar futebol lá com os amigos. E aí, a grande questão dela era que, todas as vezes que ele tinha que descer para jogar o futebol, eles tinham esse combinado de que 8 horas ele teria que subir e ir para tomar banho, se preparar, jantar e tal, para dormir. E ele não cumpria com o combinado. Não cumpria. Né? Não cumpria de jeito nenhum. Utilizou foco em soluções, né? Que é uma estratégia, de buscar algumas estratégias para lembrar, para que ele lembrasse desse, como é que se diz? Desse atraso e tudo, e ele tinha uma grande dificuldade de cumprir esse combinado, né? E aí virou, inclusive, uma questão de ameaça. Todo o tempo era assim: você não vai pro... Ele tinha uma aula que ele gostava que era de outra coisa, eu não lembro o que era exatamente. Você não vai pra aula de tal coisa, se você atrasar. E começava aquela coisa da ameaça e nada funcionava. Nada funcionava. E aí, o que foi que a gente estabeleceu? Bom, quando isso acontecer, né? Quando isso aconteceu do futebol, ele não subir, você vai precisar chamá-lo e você vai pedir, e aí você vai ter que dar uma consequência lógica de fato, né? Porque ele nem no soluções de problemas ele resolvia, ele não cumpria com o combinado de maneira nenhuma. E aí, quando for numa próxima vez, você vai fazer o combinado com ele de que no dia seguinte, que ele ia todos os dias, ele não iria, mas no outro dia ele iria e tentaria mais uma vez, tá? Até ele conseguir cumprir com o combinado. A consequência lógica tem relação com o fato, entendam, tá? Essa consequência lógica é depois de você tentar, porque normalmente, antes da gente aplicar essa consequência lógica, nesse caso específico, a gente tenta foco em soluções. E eu vou te dizer, 95% dos casos, só focar em soluções, a criança, ela cumpre os combinados,
90% dos casos, de fato. O foco em soluções é uma estratégia que eu já ensinei aqui, eu ensino em outras situações. E o foco em soluções, ele ajuda muito a criança a cumprir combinados, e ela começa a entender essa dinamicidade, tá? Mas a partir do momento que a criança ela não cumpre de maneira, você já colocou foco em soluções e tudo, e não existe um cumprimento de combinado, toda vez é desgastante. Você tem que ficar toda vez, né? E essa mãe, ela chamava e ele não subia, ela chamava e ele não subia. Já vou, tô indo, tô subindo e tal. Então, eu percebi que para ela estava sendo frustrante, ela estava usando a ameaça todo o tempo e mesmo assim não funcionava. E aí foi que quando a gente estabeleceu, então vamos lá. Então vamos tentar ele entender que ele pode tentar cumprir com o combinado para que as coisas fluam e ele consiga ir todos os dias jogar futebol. E assim a gente estabeleceu, né? No dia que ele não conseguisse, e foi combinado com ela, filho, no dia que você não conseguir, no dia seguinte, a gente dá uma pausa, você fica aqui em casa, né? Faz alguma outra atividade, você tenta na próxima vez cumprir com o nosso combinado, até a gente ver como que vai funcionando melhor. E assim, né? Assim foi feito. Logo na primeira semana, ele começou, né? Ele foi e aí ele não cumpriu o combinado, mesmo com a chamada, porque ela ainda chamava ele não subia. Não era nem porque ele não lembrava, porque ele lembrava o filho chamar, a mãe chamava, mas ele não subia de jeito nenhum. E aí e a gente estabeleceu esse combinado, né, com ele. Quando ele não fosse, no dia seguinte, ele iria, como que se diz? Ele não iria, a gente iria fazer alguma atividade em casa, legal também. E aí, na outra vez, no dia seguinte, ele ia tentar novamente. Gente, em uma semana, essa criança, ela começou a entender o funcionamento e aí começou a cumprir com os combinados. Eu lembro que nesse mesmo caso, essa mãe ela fez uma atividade que era o caderno da gratidão, que é uma outra estratégia também que eu ensino, né? O caderno da gratidão é um caderno e é uma forma de você agradecer algumas coisas que aconteceram no seu dia. E aí teve um dia específico que ela flexibilizou o horário para ele. Era a hora de subir, né? E aí ele pediu um pouquinho mais de tempo. Mãe, eu poderia jogar mais meia horinha? E ela, tá bom, flexibilizou isso para ele. E o que mais interessante é que nesse dia que ela flexibilizou, né, antes de dormir, que eles faziam isso antes de dormir, na hora que ele foi eleger 3 coisas durante o dia que ele tinha para agradecer, que ele gostou, uma dessas coisas foi a flexibilização dessa mãe. Ela ter dado essa meia hora de jogo para ele de futebol. E isso ele começou a perceber o quanto é importante esses combinados, da mesma forma que ela cumpriu o combinado com ela flexibilizou e ela também veio um cumprimento de combinado com relação a ele, e isso gerou uma confiança maior. E desde então as coisas começaram a fluir, tá? Mas é isso que eu falo. Esse fato específico, normalmente o foco em solução funciona em 95% dos casos. Porque quando você foca em solução, a criança dá uma solução para aquele problema, ela tende a cumprir esses combinados e essas regras. Mas tem algumas crianças que elas são um pouco mais desafiadoras, né? E de fato, nem toda criança é igual. E nós precisamos sim ter uma firmeza e fazer alguns combinados. E sempre utilizando palavras o seguinte, que eu acho que é a grande diferença entre a consequência lógica e a punição. Palavras de vamos tentar uma próxima vez para a gente ver se você consegue. Que é muito diferente quando você fala assim. Essa mãe, se ela falasse assim, você não vai amanhã. Você não vai amanhã porque você hoje não cumpriu com o nosso combinado. Aí tem um caráter de punição. É como estou dizendo assim, agora eu vou te dar o troco. Né? Eu vou te dar o troco. Ixi, voltou. Minha bateria está descarregando. Você não cumpriu o combinado hoje, né? Pois então amanhã eu vou te dar o troco. Você não vai para o futebol. Isso tem caráter punitivo. Agora, quando nós falamos assim, amanhã a gente vai ficar em casa, mas depois, no outro dia, você vai tentar mais uma vez, né? Eu sei que você é capaz de cumprir com o nosso combinado, a gente vai fazer mais uma tentativa.
Você dá a oportunidade você manda mensagem para essa criança que ela é capaz. Você não tá num aspecto punitivo, sabe? Vingativo, digamos assim. Aquela coisa assim, ah, é? Pois se você não cumpriu, eu também agora eu vou, eu vou lhe colocar de castigo. Você também não vai mais. Não é. Porque se você faz isso, você passa essa ideia para a criança de luta de poder. E aí fica vamos ver quem aqui. Tá bom, tá, agora, certo, você vai me dar isso, né? Como uma forma de se vingar do meu comportamento. Mas aí eu vou cada vez mais te desafiando. Agora, quando você coloca um caráter positivo, ou seja, você utiliza frases de eu sei que você vai conseguir cumprir o nosso combinado e a gente vai tentar quantas vezes forem necessárias até você cumprir com o nosso combinado. Então, amanhã você não vai para o futebol, mas depois de amanhã você pode tentar, né? Novamente, você vai conseguir cumprir com o nosso combinado, eu tenho certeza que você é capaz. Então, é muito diferente. Percebam que é um tom diferente. E toda a forma como a gente utiliza as palavras, ao nosso favor ou não, vai fazer uma diferença na cooperação da criança, principalmente com crianças desafiadoras. Se você desafia, né, uma criança que é aquela criança assim que é bem desafiadora mesmo, que gosta de liderar, que gosta de se posicionar e tal, e você desafia essa criança a ter um comportamento bom e positivo, essa criança ela se sente ainda mais estimulada. Né? Eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz de cumprir o nosso combinado. Então, isso faz toda a diferença, tá? Então, eu trouxe esse exemplo para que vocês entendam um pouco a diferença da consequência lógica. Também tem outras situações. Eita, que a minha garganta hoje tá bem legal, viu? Eu tenho que voltar para minha fono para ver, porque eu tenho um calo nas cordas vocais, de fato. E às vezes eu fico rouca de tanto falar. Então, outra questão de consequência lógica. Consequência lógica. Sei lá, criança derrubou alguma coisa, uma comida na hora da raiva. Qual a consequência lógica? Ela limpar. Mas ela vai limpar depois quando ela estiver calma, hein? Óbvio, né? A criança, quando ela tá nervosa, ela não vai fazer nada. Não vai ser uma consequência lógica para essa criança. Né? Então, entendam que toda a consequência ela existe. Mas a forma como a gente coloca é que vai ser diferente. Vai ter um caráter punitivo ou vai ter um caráter de consequência. Certo? Teve uma pessoa que perguntou, falou aqui, eu vi lá no início, mas se perdeu. Mas eu acho que era assim, eu vi bem assim, foi passando o olho que eu vi. E quando bate? Gente, o bater, eu não sei qual a idade dessa criança, né? Mas o bater, ele está mais atrelado às questões de desenvolvimento dessa criança, às vezes é uma criança pequena e ela ainda não tem controle sobre as próprias emoções, o próprio corpo, então ela bate. Beber água, gente, porque como eu não tô com água aqui perto, mas eu vou, na próxima live, eu vou até trazer uma aguinha, porque às vezes a água ajuda mesmo. Mas eu preciso voltar para minha fono, porque minha garganta tem vezes que eu falo, aí daqui a pouco eu tô rouca. E aí, sim, o bater, né? O bater às vezes está muito relacionado ao desenvolvimento dessa criança. Então ela não tem controle sobre o próprio corpinho, ela não tem controle sobre, ela não tem habilidades de gerenciar as próprias emoções, tá? Então, assim, o bater, o que a gente faz com crianças pequenas? A gente vai orientar, claro, segura, não vai permitir que a criança te bata, óbvio. Você precisa segurar a mãozinha e falar, filho, bater machuca? Dói, tá? Assim a gente não vai resolver. Como é que a gente pode resolver isso? Né? Como é que você quer se acalmar como? A mamãe tá aqui com você. Será que um abraço ajudaria? Né? Será que se a gente for ali pro cantinho, só nós dois, a gente consegue se acalmar juntos? E aí você vai dando alternativas para essa criança também, para que ela entenda a lidar com as suas próprias emoções e o autocontrole.
né? E outra coisa também, às vezes quando a criança é bem pequenininha, ela bate, você pode falar assim, olha, a mamãe não gosta de bater não, dói, machuca, viu? A mamãe gosta de carinho. Você pode pegar a mãozinha dela também e fazer um movimento de carinho, também é uma forma de você ensinar. Crianças maiores, tem crianças, normalmente o bater, ele vai até mais ou menos, essa coisa de bater com uma certa frequência, tá? Em torno dos 6 anos, você ainda vê crianças batendo, mas bem mais pontuais, bem pincelados, sabe? Situações pontuais mesmo. Numa confusão com outras crianças, a criança bate e tal, e isso acontece. Crianças maiores que batem, 8, 9 anos, 10 anos, a gente vê uma sirenezinha de alerta, porque aí pode indicar que essa criança ainda tem muita dificuldade de gerenciar as próprias emoções, tá? Então, é muito importante essa criança ter um acompanhamento psicológico. Nesses casos, uma criança com 9 anos, sim, você precisa também conter essa criança, tá? Mas conter essa criança, se você entra num ciclo de ela me bate e eu vou e puno, bate, eu puno, bate, eu puno, isso vai virar um ciclo sem fim. Não, olha, não duvide, porque tem crianças muitas das crianças que chegam lá na clínica, os pais já deram surras, e surras e mais surras, botaram de castigo 500 vezes e não muda, porque vira um ciclo. Porque na verdade essa criança, o que ela precisa aprender é a gerenciar, a lidar com essas emoções que causam esse descontrole e esse impulso de bater. E isso não significa dizer que você vai permitir que seu filho te bata. E eu sempre falo para os pais, você não vai permitir. Você tem que segurar a mãozinha dele. Você tem que segurar e conter essa criança se necessário, tá? Mas ao mesmo tempo que você contém essa criança, porque você não vai permitir que essa criança bata, né? Uma criança maior, você precisa também ajudar essa criança a lidar com essas emoções, canalizar, até habilidade de autocontrole, a lidar com essas emoções que causam isso. Se você devolve o tapa ou se você coloca de castigo e faz um monte de coisa, isso não vai resolver, seu problema não vai resolver. Mas quando você ajuda essa criança a administrar essas emoções, aí sim, você tá passando alguma coisa de valor para essa criança, né? Ok, gente, exatamente. O Adalberto falou, até além do mais, como ensinar a bater errado batendo, exatamente, é contraditório. É muito contraditório, né? Ou seja, assim, a criança ela bate, aí você devolve um tapa e diz que não pode bater. Você entra no ciclo, aquele ciclo de vingança, de eu retribuo na mesma moeda, mas eu não te ensino nada. Eu só te ensino que é assim mesmo. Mas a luta é entre do mais forte para o mais fraco. Eu sou maior que você, e aí não venha querer corporalmente comigo disputar, não, porque a minha mão é mais pesada que a sua. Então, não é uma forma de aprendizado e você não vai na raiz do problema, que a raiz do problema mesmo é porque essa criança ela ainda não tem habilidade de autocontrole. Se for uma criança muito grande, como eu falei, aí é bem interessante você procurar um psicólogo para essa criança, tá? Para que ele tenha um acompanhamento, tá certo? Ok, meu povo, vamos encerrar nossa live, já deu o nosso tempo.